Olá, sexto ano, como estão vocês? Nós já estamos entrando no bloco 8, então chegou a hora da gente ter a nossa aula de história, não é verdade? Também chegou a hora da gente começar a adentrar mais nessa história do Egito, né? Dessa primeira grande civilização que se formou aí nos primórdios da vida do ser humano, né? Lá na aula passada, do bloco 7, a gente começou a entender um pouco como era que se formava essas civilizações, né? Primeiro as pessoas passaram por um processo de sedentarização, ficaram presas a um só lugar, então ali elas poderiam se reproduzir, agregar mais pessoas para morar, então que viravam comunidades, e essas comunidades cresciam, viravam cidades, e de cidades viravam grandes civilizações, né? Aqui no Egito vai ser ainda maior, porque o Egito ele cresceu tanto que ele pode ser considerado um império, né? Você chegar ao status de império é tipo tu chegar à fase mais difícil do jogo, entendeu? É aquela fase que todo mundo quer chegar, mas quase ninguém consegue chegar até aquele ponto, né? Você está grande o suficiente para ter esse status de império. Por isso que o Egito Antigo é uma das civilizações antigas mais importantes da humanidade, que ficava lá na África, né? E que inspirou o mundo inteiro. Mas hoje a gente vai falar mais desse Egito Antigo aqui, tá? Vai descobrir como era que era dividido aquelas pessoas que moravam lá naquele lugar, tá bom? Vamos começar a adentrar mesmo nessa segunda parte da história do Egito, certinho, menino? Vamos lá. A gente costuma dividir a história do Egito, certo? Em três períodozinhos, tá? O Antigo, o Médio e o Novo. Antigo, Médio e Novo, tá? Essa primeira fase, né, do Antigo Império é a fase da formação do Egito, né? Do momento que ele era uma comunidade até o momento que ele começou a crescer, a se tornar uma civilização. Então a gente pode dizer que essa fase do Antigo Império aqui é a fase do nascimento do Egito, tá? É o tempo que ele tá ali nascendo, abrindo os olhinhos, tá? A fase do Médio Império, o nome já está dizendo, médio, meio, tá? Então, se já está no meio, ele já nasceu e já cresceu um pouquinho, né? Vamos dizer que o Antigo Império é a fase bebê e o Médio é a fase criança, tá? Mas uma criança forte, porque a gente costuma dizer que essa fase do Médio Império aqui foi a melhor fase do Egito, né? Porque foi o período de ascensão, o período que ele estava crescendo, que ele estava se tornando uma grande civilização, conquistando territórios, ficando mais rico, tá bom? Então, muitos historiadores costumam dizer que o Médio Império, a segunda fase da história do Egito, foi a melhor de todas, né? É que o Egito já estava crescendo, fixando e ficando forte, se estabilizando mesmo. Dizem que a infância é a melhor fase da vida, né? Tá aqui o Egito para provar aqui para vocês que é isso mesmo. Depois do Antigo, que é a fase bebê, do Médio, que é a fase criança, vem a fase adulta, né? O Novo Império, a última fase, terceira do Egito Antigo, tá? É conhecida como a fase que o Egito tenta se reerguer. Porque acontece que no finalzinho aqui do Médio, entre o Médio e o Novo, o Egito acabou enfraquecendo, porque foi invadido por outras civilizações que a gente vai estudar daqui a pouquinho, no ano que vem, tá bom? Mesopotâmia, persas, Ixos, até mesmo os vizinhos dele, né, o Kush, que também chegou a invadir o Egito. Então, com tanta invasão,
o Egito ficou fraquinho, tá? Ficou andando mal das pernas. Mas quando chegou nessa fase do novo império, o Egito conseguiu se livrar desses inimigos, conseguiu se reconquistar, né? Recomeçar aí a sua civilização e aí crescer um pouco mais, se reerguer um pouco mais. Só que essa fase do novo império aqui também abrange o fim do que foi essa grande civilização. O fim para sempre? Não, porque até hoje existe um país chamado Egito. Menor do que era o império naquela época, com certeza, mas ainda existe, tá? Então a gente divide a história do Egito nessas três partes, tá? Os egípcios organizaram a vida social como uma grande pirâmide. Diferentes grupos de pessoas tinham importância diferenciada. No topo da pirâmide social ficava o faraó. Os faraós governavam o Egito. Todas as riquezas do império lhes pertenciam e eles eram adorados como deuses. Mas a vida do faraó não era simples. Sua obrigação era manter a ordem, controlar a economia, as leis da natureza, as estações do ano, as cheias do Nilo, o movimento dos planetas. Nossa, era muito trabalho para uma pessoa só. Então os deuses escolheram esse cara para ser o chefe daquela civilização, do Egito, tá? Então o faraó era muito importante. Todo mundo respeitava o faraó e cultuava ele como se ele fosse um deus mesmo, tá? Então ele era um cara rico, obviamente, de muito prestígio, porque as pessoas amavam ele, faziam tudo por ele, e tinha muito poder, porque ele era considerado quase um deus, tá? Então, se a gente tivesse aqui uma pirâmide, certo? E a gente pudesse encaixar aqui todos esses membros da sociedade egípcia, o faraó com certeza estaria lá no alto, né? Em primeiro lugar, porque não existe ninguém igual a ele. Então lá no topo da pirâmide, lá no começo, tá o faraó na primeira posição, porque não existe ninguém mais importante do que o faraó no Egito Antigo, tá certo? Beleza? Tem uma questão, acredito que seja a terceira questão lá do teu bloco 8, você vai parar agora, tá? Vai pegar o teu bloco 8 agora, o teu caderno, tua caneta, o que for, e vai copiar isso aqui, tá? Isso aqui vai te ajudar a responder essa questão que eu vou encaixar aqui, cada um desses membros aqui nessa pirâmide, para tu acertar essa questão do bloco 8. Vamos lá. Agora, pega o teu caderno, tua caneta, teu bloco para fazer anotações, tá bom? Vamos lá. Te dou um tempo para você pegar, ok? Pegou essa informação? Beleza, vamos lá. Depois do faraó, tem a nobreza. Quem é essa nobreza? Quem faz parte dessa nobreza? Certamente que são as pessoas ricas, né? Há famílias com muito dinheiro, famílias que ficam bem próximas ali do faraó. Geralmente essas pessoas ricas acabavam se casando, né? Fazendo que suas filhas se casem com esses faraós. Geralmente parte da família mesmo desses faraós. Então a nobreza não era as pessoas ricas, né? As famílias com muito prestígio lá no Egito. Só que elas não eram mais do que o faraó. Então a nobreza, ela está bem aqui na segunda parte, viu? Encaixa a nobreza aqui no 2, tá? No meio da pirâmide, na parte 2 da pirâmide. Anota aí, tá? Nobreza ficava aqui no 2, tá? Depois da nobreza vinham sacerdotes. Sua atividade era servir aos deuses, fazer oferendas e rituais em cada um dos templos egípcios. Eram como
se fossem os pastores e os padres de hoje, tá? Eram pessoas que tinham uma ligação direta, conversavam diretamente com os deuses, tá? Os sacerdotes também tinham muito poder dentro do Egito. Até hoje um padre tem muito poder numa cidade, né? Uma pessoa muito importante. O sacerdote também era, só não era mais importante que o faraó. Por isso o sacerdote também você vai colocar aqui nessa segunda parte da pirâmide. No 2 aqui você vai encaixar o sacerdote junto com a nobreza, certinho? Espero que tu esteja copiando mesmo, tá? Depois dos sacerdotes vinham os militares, tá? Os soldados são encarregados de proteger o Império Egípcio. O Egito era tão rico que muitos povos quiseram conquistá-lo e tomar suas riquezas. Depois de tantas batalhas, o exército egípcio aperfeiçoou suas técnicas e se tornou muito poderoso. Agora que nós somos poderosos, nós podemos atacá-los! É uma ótima ideia! E assim, o exército egípcio partiu para a conquista de outros territórios a leste e ao sul. Poderíamos pensar que depois de tantos combates, em tempos pacíficos o exército descansava. Mas no Antigo Egito sempre havia alguma coisa para fazer. Os militares, quando não estavam em combate, dedicavam-se a tarefas como escavar canais de irrigação ou transportar blocos de pedra para a construção de grandes pirâmides. Então, os soldados também estão aqui no 2, tá? Bota aí soldado junto com nobreza e sacerdote, tá? Os militares, sacerdotes e nobreza, tudo aqui no meio, tá? Na parte 2 dessa pirâmide. Anota aí, tá? Quem mais fazia parte aqui dessa segunda etapa? Os escribas, cuja habilidade era saber escrever. Embora hoje em dia a gente aprenda a escrever na escola, no Antigo Egito apenas os privilegiados podiam aprender. Isso lhes deu muito poder. Escriba, te lembra alguma coisa? Ai, professora, tá me vendo aqui na minha cabeça uma palavra. Escriba, escrita. Se ligou? Se ligou? Ah, eu sabia que você era inteligente. Então, uma pessoa que sabia escrever e que sabia ler, que sabia interpretar a escrita criada no Egito, que a gente chama de hieróglifos, né? Era uma pessoa muito importante. Então, você, caro aluno, se fosse lá no Egito Antigo, você seria a pessoa assim, ó, top das paradas, porque você sabe ler e você sabe escrever, né, não? Por isso, eles também estão aqui nessa segunda parte da pirâmide, tá? Vamos só recapitular aqui para você. Na parte 1, lá no topo, estava o faraó. Na segunda parte, no meio da pirâmide, você vai colocar nobreza, vai colocar militares, tá? Vai colocar escribas e vai colocar sacerdote. Essas 4 pessoas aqui vão estar nessa parte 2. Espero que tu esteja copiando. Vai te ajudar numa dessas questões do bloco 8 aí, tá bom? Professora, já completamos esse primeiro espaço, que é bem pequenininho. Já completamos esse segundo espaço, que já vai crescendo. Falta completar esse espação bem aqui, que é a base da pirâmide. Quem era que ficava nessa última parte aqui? A maior parte da população, a maioria das pessoas no Egito eram ou camponeses ou escravos. Vamos diferenciar aqui, tá? Os camponeses, quem eram? Eram pessoas que trabalhavam com plantação, eram pequenos fazendeiros, tá? Ou trabalhadores livres, pessoas pobres, tá? Que eram contratadas para trabalhar na fazenda, eram trabalhadores pobres
e fazendeiros, aqueles que plantavam, que colhiam, tá bom? Então os camponeses, eles estão aqui na base da pirâmide, nessa terceira parte aqui da pirâmide, certo? Eram pessoas que tinham pouco dinheiro, mas tinham liberdade, que é o que não acontece com escravos. Os escravos, você já deve saber mais ou menos o que significa essa palavra, né? Escravo é uma pessoa que não é dona de si mesma, tá? Que ela não tem direito a escolher alguma coisa, a fazer uma coisa por conta própria. Ela tem um dono, ela pertence a outra pessoa. E naquela época, no Egito Antigo, existiam muitos escravos que eram pessoas pobres, obviamente, né? E que não tinham liberdade alguma. Elas não eram donas nem do próprio corpo delas, né? Elas pertenciam a outras pessoas e trabalhavam forçadas, né? Em qualquer parte aí, ou em obras públicas, ou em fazendas, ou nas cidades. Elas tinham que fazer tudo que o dono delas mandassem, né? Mas, professora, como era que uma pessoa conseguia virar escravo? Pelo amor de Deus, que condição ruim, né? Como uma pessoa conseguia virar escravo? Acontecia o seguinte, muito naquela época tinha muita guerra, né? Por exemplo, eu tenho aqui a minha casa e eu quero aumentar a minha casa, certo? Mas a casa do meu vizinho não deixa que eu aumente a minha casa. Então eu vou guerrear com o meu vizinho, vou brigar com ele para ver se eu consigo conquistar o espaço do meu vizinho. Se eu ganhar, eu ganho a casa dele e ainda ganho todo mundo que mora lá na casa dele. Era quase como se fosse isso, tá? Se eu guerreasse com outro povo, eu ganhava as terras deles, certo? E todas as pessoas que moravam nesse território viravam meus escravos. Então, pessoas que perdiam em guerra, né, viravam prisioneiros e depois tinham que trabalhar forçados, né, que tinham donos, né, eram escravos. Ou então, se a pessoa fosse muito pobre, mas fosse muito gananciosa, sabe, saindo comprando tudo que queria e depois não conseguia pagar, ficava cheio de dívidas, né, tinham muitas dívidas, aí essa pessoa virava escravo. Os escravos eram pessoas que não tinham liberdade e eram boa parte da população do Egito, por isso também ficavam nessa parte 3 aqui. A letra está horrível, mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Aqui nessa base, nessa última parte da pirâmide, ficavam os camponeses e os escravos, que eram pobres e não tinham liberdade nenhuma, né? Era o pior aí de todos, ok? No topo da pirâmide ficava o faraó. Em seguida, os escribas, os nobres e os altos sacerdotes. Abaixo, os sacerdotes menores, oficiais e comandantes do exército. No quarto patamar, artesãos qualificados. Na base, trabalhadores braçais não qualificados e camponeses. A maioria da população estava aqui, na base da pirâmide. Sustentavam as outras castas com impostos. Mas os egípcios não usavam dinheiro. Os pagamentos eram feitos em espécie, ou seja, cereais, frutos ou outras coisas que produzissem. Espero que você tenha sacado aí, ok? Tá bom? Essa é mais uma parte da história do Egito, tá? A gente vai ainda ter uma outra aula para a gente conversar mais um pouco sobre essa civilização incrível, tá bom? Espero que você tenha entendido, mas caso não tenha entendido alguma coisa, você pode me perguntar à vontade, tá bom? Mas vamos para o desafio, a gente não pode sair daqui sem desafio, tá? Vez passada eu dei 1 ponto para quem respondeu todos os desafios, então garante aí esse complemento da tua nota, tá? Se liga! Vamos lá, vou fazer uma perguntinha para você.
Imagina a pirâmide do Egito, que você acabou de copiar aí, tá? Imagina lá. Onde, em que lugar dessa pirâmide, na primeira parte, na segunda parte ou na terceira parte, você encaixaria os escravos, tá? Os escravos ficam em qual parte? No topo, na primeira parte, no meio, na segunda parte, ou na base, na terceira parte? Onde você encaixa aí os escravos? Me manda hoje essa resposta, tá? Hoje, já terminou essa aula, já manda logo, tá? Garante aí esse complemento da tua nota. Certinho? Beleza? Vamos para uma chamada, tá? Uma chamada aqui rapidona, que você tem que responder também, tá? Porque tem gente que não responde não. Dá um oi lá no começo e depois vai embora, né? Perdeu a aula e perdeu a frequência. Responde ou aqui embaixo, tá? No bate-papo, ou aqui do lado, depende de onde você está assistindo, mas geralmente eu sei que você assiste pelo celular, então tá aqui embaixo que você responde, tá bom? Vamos lá, começando pelas meninas. Aline, Eduarda, Aline, Eduarda e Daniele. Aline, Eduarda, Daniele. Agora a última menina, Iana, Daniele, Eduarda e Aline. Vamos para os rapazes, os bonitões do sexto ano. Ricardo, Maicon, Ricardo e Maicon. Renan, Ricardo, Maicon, Renan. Chama agora o Júnior. Ricardo, Renan, Júnior, Maicon. Chama agora os irmãos. Vou chamar os irmãos agora. Darlan e Irlan. Então, ó, vou continuar chamando aqui no bate-papo os outros que possam vir aparecendo. Vou chamar aqui o nome do bate-papo e você responde, tá bom? Espero que você tenha entendido mais um pouco dessa história do Egito. Se não, você pode assistir essa aula novamente. Ela vai ficar disponível, tá bom? E você também pode me perguntar qualquer dúvida que houver. Pesquisa as respostas, não precisa ser na internet. Pode pesquisar no teu texto explicativo. A resposta está toda lá, tá? Copia ele no caderno, se você ainda não copiou, e lê e retira as respostas de lá. Se liga que tu tem uma arma na mão, tá bom? E espero que você tenha gostado e entendido. Um beijo, até a próxima. Tchau!